Bom, o prefeito Guti é o prefeito de uma das mais importantes cidades do país, uma das maiores cidades do país, que praticamente não tem divisa com São Paulo, é uma rua, tá? Você põe um pé numa rua, você está em São Paulo, pé na outra rua, você está em Guarulhos. E aí tem um dos maiores terminais de aviação do mundo, que é o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Prefeito Guti, é um prazer falar com o senhor já tinha essa preocupação, mas a Anvisa, que fica com essa frescura enorme para aprovar a vacina que já é utilizada na Rússia e em 50 países, não toma conta dos aeroportos do jeito que devia tomar, da forma que devia tomar, porque não é do Estado e nem dos municípios o controle dos aeroportos, é da Anvisa. E a Anvisa, só há 8 dias atrás, interrompeu voos da Índia para cá. O senhor já sabia, claro, deve ter sido o primeiro a ser informado, desse passageiro que pode estar contaminado com a variante da Índia, claro. Bom dia. Bom dia, Tatena. Bom dia a todos da Rádio Bandeirantes. Olha, é um prazer, privilégio e dever nosso também utilizar plataformas como a sua aí, de levar a notícia para todo mundo. Então, bastante importante a gente dialogar sobre isso. Realmente, a gente tem alguns problemas e também a legitimidade. Guarulhos, né, a cidade, não pode agir dentro do aeroporto. E esse caso dessa pessoa, desse passageiro oriundo da Índia, é um problemaço, porque ele desceu aqui no aeroporto, rodou dentro do aeroporto, sem restrição alguma, que já é um erro da Gru Airport, que é quem opera o aeroporto, de não manter essa pessoa em uma sala específica enquanto espera o resultado do teste do Covid. Então, essa pessoa rodou por 2 horas dentro do aeroporto. Então, deve ter lá feito sua refeição, falou com alguém, enfim, se utilizou ali de tudo que o aeroporto oferece. E aqui a gente, praticamente todo mundo que está lá no restaurante ou está em alguma loja, mora em Guarulhos, né? A maioria, né? Grande parte dos trabalhadores do aeroporto mora em Guarulhos. Então, é um problemaço para a cidade, porque quando não é feito o isolamento da maneira adequada, gera um problema. E aí as pessoas rodou por 2 horas, depois pegou um avião, foi para o Rio de Janeiro, e aí vocês sabem toda a história, né? Como se desenrolou. Mas a gente, desde o início, né? É importante dizer todo o histórico aqui de Guarulhos. Em janeiro de 2020, então o ministro Mandetta, eu estive com ele, fui para Brasília. Quando começou a ter esses problemas na China, eu já tinha essa preocupação. Nós temos o maior aeroporto da América do Sul aqui, em Guarulhos. O maior da América do Sul. 225 mil pessoas dia passam por esse aeroporto. Então não é brincadeira, né? É uma cidade de porte médio, todos os dias embarcando e desembarcando aqui em Guarulhos. E aí a gente falou sobre isso, sobre fazer uma barreira sanitária mais restritiva, mais dura, justamente por isso. E agora, né, que com esses casos, com essas novas cepas surgindo, que aí começa a ter algum tipo de preocupação, e é o que a gente está insistindo. Então, no sábado eu tive reunião junto com a capital e o Ministério da Saúde. Ontem meu time teve. Amanhã eu vou ter uma reunião com vários entes, né? Então, Ministério da Saúde, Anvisa, Governo Estadual, Ministério de Infraestrutura, todos unidos para tentar achar uma solução. O fato é, hoje no aeroporto não tem a forma adequada, não tem a forma ideal de resolução para mapear e isolar essas pessoas que podem chegar aqui com o coronavírus, né? Com essas novas cepas. O senhor sabe que companhia é essa? Se é brasileira, se é internacional? E qual era a capacidade do avião? Se é um avião de voo transatlântico, possivelmente é um avião grande. Quantos passageiros havia no avião? Porque outros podem estar contaminados. E se esse não cumpriu o protocolo ao fazer, antes de fazer o teste do PCR, não ficasse lá na sala, os outros também não fizeram. O senhor sabe que companhia é essa? E quantos passageiros havia a bordo? Atena, eu não posso lhe informar de maneira concreta, eu consigo puxar
2 minutos, aí o pessoal está ligando aqui enquanto o senhor fez a pergunta, a gente já vai responder com clareza. Agora, de cabeça, eu prefiro não arriscar, mas é voo internacional, companhia internacional. Então, mas eu falo, daqui a pouquinho eu já falo. Em 1 minuto, 2, eu tenho essa informação. E deve ser avião grande, não é? Com vários passageiros. Se tem um contaminado, há a possibilidade que outros estejam também, não é? Com certeza. Para fazer esse tipo de voo longa duração, geralmente as companhias aéreas internacionais elas têm os aviões maiores para que possa rentabilizar da melhor forma, né? Então, com certeza, algum avião grande aí com 200, 300 passageiros no mínimo, mas eu vou confirmar exatamente. É importante a gente saber que... Qatar Airways. A Qatar é uma grande companhia e só viaja com avião grandão. Deve ser aqueles aviões com capacidade aí para 300 ou mais passageiros. Se tem um contaminado, a Qatar é uma grande companhia e só viaja com avião com capacidade, muita capacidade. Agora, vai saber quantos fizeram escala, foram para outros estados brasileiros. A circulação dessas pessoas no aeroporto de Guarulhos compromete primeiro de imediato quem trabalha lá, que é todo mundo, a maioria das pessoas que trabalham lá é de Guarulhos. Guarulhos tem o quê? 1,5 milhão de habitantes? 1,5 milhão de habitantes Guarulhos tem? 1.400.000 pessoas. Amigo, se esse cara tiver contaminado com a variante da Índia, tem que rezar para não estar. Ele está internado em Campos dos Goytacazes. Se ele tiver contaminado, você pode ter certeza que o estrago já é grande. Porque se lá no Maranhão, onde os caras do navio, lá os tripulantes do navio, eram 15, pior de tudo é que 13 assintomáticos. Você vê como essa doença é grave. Essa variante é grave. De 15, 3 passageiros só apresentaram sintomas. 12 eram assintomáticos. Então o bicho, isso é uma seleção natural. Ele deixa a maioria assintomática para espalhar mais rápido. Entendeu? Então é uma arma biológica fortíssima. Tá? 2 voltaram para o navio. E um está internado na UTI, evoluiu para uma situação grave, que precisa de respirador. Se houve todo um aparato para a transferência desses caras para o hospital e 100 pessoas estão sendo monitoradas no Maranhão, você imagina se esses caras circularam como esse sujeito, só ele circulando lá, porque é uma arma biológica. Não? O coronavírus começou com um cara. Se ele circulou 2 horas dentro do aeroporto, e o prefeito está falando em cima de dados oficiais, se ele circulou 2 horas dentro do aeroporto, olha, a Inês já é morta, velho. A variante da Índia já está no Brasil. Você não tem a dúvida, aí já é quase que uma confirmação. Tomara que os testes apontem para que esse cara não esteja com a variante da Índia. Mas quando começa a falar muito é porque o gato subiu no telhado. E agora o controle do aeroporto de Guarulhos está sendo feito como, Guti? Datena, só para complementar algumas informações, então esse passageiro que desembarcou aqui em Guarulhos, vindo do Catar, depois ele pegou um voo interno aqui, brasileiro, de Guarulhos para o Rio de Janeiro, pela TAM, e o avião da TAM aproximadamente cabe umas 180 pessoas, e esse avião da Qatar Airways cabe exatamente 327 passageiros. Então, essas informações adicionais aí, e são informações concretas. Agora, o que nós estamos fazendo é dialogando. Amanhã, como eu disse, temos reunião com a Blue Airport, Anvisa, Ministério da Saúde, Ministério de Infraestrutura, Governo do Estado de São Paulo, justamente para que a gente consiga ter um controle maior. Não dá. E isso é um caso. A gente não pode falar a magnitude toda. A gente não pode ficar à mercê de pessoas que estão vindo desses países. Lógico que a gente tem a portaria 653, que você bem falou aí, feita aí alguns dias atrás, né, que proíbe voos aí, pessoas da África do Sul, Índia. Só que nós temos, como nesse caso do Catar, temos aí escalas. Então,
mesmo porque da Índia para Guarulhos, acho que nem voo direto tem. Então, mas essas pessoas vão fazer algumas pernas em alguns locais da Europa, e aí não dá para identificar de onde essa pessoa está vindo. Então, ela pousou aqui, a gente precisa ter efetivamente uma barreira sanitária eficaz. O que significa isso? Garantir que a pessoa que está sintomática ali, os assintomáticos é muito mais complicado, mas o sintomático que faça o seu teste e fique isolado até sair o resultado do teste, isolado numa salinha preparada, né? Não é possível que o aeroporto não consiga preparar isso, é responsabilidade, na minha visão, objetiva da vigilância, né, da Anvisa e também do aeroporto preparar isso. E Guarulhos pode ficar no suporte, que é o nosso limite de agir. A gente não pode agir dentro do aeroporto, então a gente precisa da Anvisa e precisa da Gru Airport trabalhando nesse sentido, isolar essas pessoas oriundas desses países que estão sintomáticos. O Garrafa entra imediatamente em contato com a Secretaria de Saúde do Rio ou com o campus dos Goitacazes para saber quanto tempo demora para saber se esse cara tem a variante da Índia ou não. Esse é o caso mais importante do dia, porque, eu repito, lá no Maranhão tem 100 pessoas sendo isoladas e rastreadas, testadas, porque houve todo um aparato para transferir 3 pessoas com a variante da Índia que vieram naquele navio que está atracado a 50 quilômetros da costa. Se lá houve todo um aparato para transferir essas pessoas para o hospital, 2 voltaram e uma está na UTI do Hospital de São Luís do Maranhão, imagina um cara andando à solta aí. E não só isso, pegando um outro avião, datando um voo interno, cujos passageiros terão que ser rastreados também se esse cara tem a variante da Índia. Essa é a notícia muito mais perigosa, esse cara com a variante da Índia, do que os caras que foram isolados lá no Maranhão. Eu duvido que a variante da Índia não esteja no Brasil. Eu não sou médico nem cientista, mas com essa zona de controle portuário que nós temos aqui, zona mesmo, deveria ser zona numa palavra, mas é zona na outra. Possivelmente a variante esteja aqui. Se na Argentina já tem, possivelmente o cara que está lá na Argentina com a variante da Índia passou pelo Brasil. Possivelmente passou pelo Brasil, porque as escalas dos voos que vão para a Argentina os aviões fazem a escala técnica do Brasil. Então, eu não sei, determinado que esse cara esteja com a variante da Índia, primeiro ponto, a gente fica preocupado com uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, que é Guarulhos. E eu não sei o que o Guti vai fazer, porque precisa haver testagem imediata com a maior quantidade de pessoas com quem esse cara teve contato para saber se essas pessoas já estão contaminadas ou não. E outra coisa, você acredita que se tiver um contaminado na cidade de Guarulhos, não vai ter ninguém aqui em São Paulo? Que é uma coisa só, não tem fronteira, é você atravessar a rua. Entendeu? Então, que medidas preventivas o prefeito Guti, que é um menino jovem, é um garoto brilhante, venceu as eleições agora, que medidas você já está pensando aí em tomar em relação a se confirmar esse cidadão com a variante da Índia? Olha, amanhã, na reunião, nós estamos já... São várias ações que a gente vai postular na reunião de amanhã com a Anvisa, com o Ministério da Saúde. Uma delas é uma maior testagem, obviamente. A gente precisa testar com mais efetividade dentro do aeroporto, principalmente. Só que a gente não pode ir, o que a gente vai postular amanhã também, e não podemos nos restringir só a aeroporto. E aí eu estou falando não só questão Guarulhos, eu estou falando que é nível Brasil mesmo. Por exemplo, temos aí essa cepa que está no Maranhão, enfim, temos essa de Manaus, que é a P1. O transporte rodoviário também é um grande problema. Então, essa semana eu tenho reunião com o CETICESP para justamente a gente conseguir ter mais eficácia e traquear exatamente o transporte rodoviário desses lugares, porque não é só uma porta de entrada, né? Lógico que aéreo, a maior porta de entrada é Guarulhos, mas a gente tem esse problema rodoviário. Então, a gente vai postular uma série de coisas. Mas vai testar caminhoneiro e, no máximo, ônibus, não é? Carro, como é que você vai testar? O próprio Edson Aparecido disse aqui,
Como é que você vai testar carro, por exemplo? É bem complicado. Não tem jeito. Não é uma situação fácil de contornar. Como você bem disse, é uma guerra viral, é uma guerra biológica, é bem complicado, né? Então, mas por aqui nós temos aí todo o nosso trabalho, né, de saúde, que as nossas UBS, temos 66 UBS destinadas justamente para vacinação. A gente está fazendo o máximo que pode. A gente destacou 3 UBS justamente para fazer a contenção do coronavírus. Mas o maior problema hoje que eu enxergo, eu acredito que qualquer gestor que queira combater isso de maneira eficaz está enxergando, são os órgãos públicos se organizarem em conjunto. Cada um tem o seu limite de agir legalmente, mas tem que agir em conjunto. A iniciativa privada, no caso, por exemplo, a Gru Airport, tem que agir em conjunto conosco. Não dá, a bola não é só de governo federal, a bola não é só de governo municipal, de governo estadual, é de todo mundo. Se não agir em conjunto, o negócio vai ficar pior do que está. Essa é a realidade. Vai ficar muito pior. Dizem que a terceira onda pode ser mais letal que as ondas anteriores. Para finalizar, tem a plataforma da Sputnik V aí, que a Anvisa não aprova de jeito nenhum e que está sendo usada em vários países do mundo, inclusive na Rússia. O Putin e a filha dele tomaram a vacina. A plataforma continua em desenvolvimento, está pronta para operar, porque o Fernando da Neoquímica parece que desistiu de aprovação da Anvisa, mas ele disse que poderia fabricar e vender essa produção para países que já estão utilizando. É correto isso, para encerrar, Guti? Corretíssimo. Na realidade, eu estive lá na quinta-feira passada, que eles estavam comemorando 100 mil doses produzidas para exportar para a América do Sul. Países da América do Sul ao qual o seu órgão regulamentador deu ok para a Sputnik V, eles estão comprando. A Sputnik V está sendo produzida no Brasil, produzida aqui em Guarulhos, e eles estão exportando para alguns países da América do Sul. Ou seja, depende da Anvisa aqui liberar para que a gente possa consumir essa vacina em território nacional. O Parque Fabril está lá, está funcionando. Eu estive nesse momento ao qual eles abriram as caixas com 100 mil para fazer a exportação. Então, não faz sentido. Eles têm capacidade para 8 milhões. Na minha visão, eu não sou epidemiologista, nem da área da saúde eu sou. Mas é uma vacina eficaz no mundo, que poderia ser mais uma vacina para a gente estar ajudando a combater o coronavírus no Brasil. Eles têm capacidade de 8 milhões mês de produção. Seria um reforço enorme. Com uma diferença, a transferência de tecnologia. Não é a quebra de patente, mas é a transferência de tecnologia. O IFA é produzido aqui e envasado aqui. O que o Butantan faz não é fabricar a vacina Coronavac. O Butantan pega o bolo pronto e coloca dentro do vidrinho. É isso que ele faz. A Fiocruz não fabrica a vacina AstraZeneca Oxford. Ele pega o bolo pronto e põe dentro do vidrinho. A gente só invasa a vacina. Produção de vacina é quando você produz o IFA e invasa o IFA. Isso está sendo produzido em Brasília e invasado em Guarulhos. E isso é fabricar a vacina. A gente independeria de IFA da China, da Índia ou do raio que o parta. A gente faria tudo aqui. E eu acho que a Anvisa está dando um atraso grande nisso aí, com todo o respeito que eu tenho ao Barra Torres. Tem alguma coisa errada aí. Meu amigo Guti, um abraço, bom dia, bom trabalho. Na medida do possível, a situação está crítica. Até mais, Guti. Datena, um prazerzaço falar contigo novamente, todos os seus ouvintes. Eu quero lhe dar um parabéns. Aí o Band contra a Fome é um programa sensacional. Eu sei que está ajudando muita gente passando necessidade. Você está encabeçando, né? Uma das pessoas que estão encabeçando o Band contra a Fome. Muito importante. Guarulhos, a gente tem algumas coisas nesse sentido. A gente tem um restaurante do bem, que a gente chama aqui, são 10, que a gente coleta da iniciativa privada, justamente o que vocês estão fazendo, pedindo doações para a iniciativa privada para a gente fornecer para pessoas que não têm nem recurso para comer. Parabéns, de verdade, um baita programa. Obrigado, Guti. É uma ideia do Schneider, nosso diretor, com o apoio do presidente do grupo, Johnny Saad, deu super certo. Eu só sou o papagaio que fala lá, mas já passamos de 100 milhões de reais e 22 mil toneladas de alimento. Abraço grande, bom dia, viu, Guti?